Amigos, boa noite a todos. Muita paz. E que Jesus nos abençoe agora e sempre. É sempre uma alegria renovada poder voltar ao Cristo Paz e Caridade para nós refletirmos uma passagem do Evangelho de Jesus, baseado nos ensinos da doutrina espírita. E hoje, em especial, nós vamos pensar sobre esse tema, que ele é extremamente desafiador para todos nós, que conhecemos, que entendemos e que acreditamos na reencarnação. Porque hoje a proposta é nós pensarmos a reencarnação não apenas como um móvel em que nós utilizamos pela lei natural da vida, no que diz respeito à lei de reprodução, para voltarmos a um novo corpo, para vivermos um novo período na existência corpórea. É o que Jesus diria à sua época, nascer da água. Porque é um processo biológico no qual todos nós que assim acreditamos na reencarnação passamos. Não é um privilégio de quem acredita nela. Não é um privilégio também para aqueles que se dizem espíritas. Porquanto o espiritismo, ou melhor, porquanto a reencarnação não foi uma ideia, não foi uma invenção dos espíritos, mas uma realidade que muitos povos antigos, há mais de 5.000 anos, acreditavam nessa samsara, nesta roda em que o processo reencarnatório acontecia. Portanto, é um fato. Ainda que eu negue, ainda que eu não aceite, mas todos nós nascemos sucessivas vezes para que alcancemos o final, o objetivo, o motivo pelo qual Deus nos criou. O que acontece é que nós, por rejeitarmos esse princípio divino, nós vemos, quando vemos o processo da reencarnação, apenas naquele período momentâneo em que nós nos encontramos no corpo físico, período existencial. Por isso que não valorizamos a existência do corpo, porque entendemos, ainda que inconscientemente, que nós vamos ter inúmeras vidas. Como se diz, embora a vida seja só uma, mas nós teremos inúmeras existências. E se eu não puder fazer nesta, eu faço na outra. E se eu não conseguir fazer na outra, eu faço na outra. Porque de fato isso acontece. Entretanto, se eu não tenho uma visão mais aquinhoada, uma visão mais estendida, mais dilatada, desse processo que em parte ele é apenas biológico, e transcendo a visão limitada do aqui e da agora, e começo a perceber a existência como um móvel de nos levar à perfeição, eu passo a compreender, eu passo a viver mediante a lei esta que está em nossa consciência, conduzindo e estabelecendo aquelas que serão para nós os resultados das nossas escolhas. Porque na medida em que eu compreendo, que eu aceito a dinâmica da vida e entendo que para além do nascer no corpo eu preciso nascer do espírito, eu passo a compreender que a reencarnação é um processo educativo. É um processo no qual
nós estamos em um exercício constante de aprender para desaprender, para reaprender, conforme é a base da educação vigente. Aprender para conhecer, aprender para fazer, aprender para conviver e o aprender para ser. Portanto, não se conhece apenas para chegar ao fito de ser. É preciso que eu passe por etapas, por processos reeducativos, nos quais eu vou aprendendo, desaprendendo para aprender novas possibilidades de conhecer aquilo que antes eu já conhecia, mas que não agia de acordo com o que era ou seria ideal. Como qualquer aprendiz que se insere dentro do mundo do trabalho ou no mundo escolar e que na primeira fase do aprendizado existem muitos erros, equívocos, e existem aqueles outros que são mestres, professores, que vão orientando aquele ser no exercício da sua capacidade intelectiva, profissional ou técnica, até que ele chega a uma condição de ter a capacidade e a competência de fazer sozinho aquilo que antes ele precisava de apoio e de ajuda, para que mais tarde somente ele possa, mediante aqueles que estão chegando e ele que já se encontra mais avançado, poder ajudar aqueles que estão começando, como ele for um dia. Mas que nesse ir e vir do tempo, das etapas, da vivência no ambiente escolar ou profissional, ele vai se aparelhando, vai se aperfeiçoando, vai se tornando cada vez mais capaz de poder fazer com que aquele aprendizado inicial que lhe era difícil, hoje passa a ser natural. Qual acontece, enquanto exemplo, aprender a dirigir. Todos aqueles que hoje dirigem sabem como foi o início do processo. Quantos medos, quantas incertezas, inseguranças, quantas mãos, quantos olhares, quantos pés para poder dominar a máquina. Na medida em que o tempo foi passando, que ele foi se habilitando como motorista, e que não é da noite para o dia, ele vai se tornando hábil, competente e capaz de poder dirigir sem ter preocupação com o retrovisor, sem ter preocupação com o que está na frente, de estar ligado se lá os equipamentos estão ou não ligados, a setinha, ou seja, ele até se torna, em alguns casos, imprudente e invigilante, motivo pelo qual muitos acidentes ocorrem. Se nós pegarmos isso como base natural do dia a dia nosso, nós vemos que esse ser que iniciou inseguro no volante, ele hoje passou a ser um condutor mais eficaz, mais capaz, porque ele passou por um processo reeducativo. Da maneira como ele agia e se utilizava daquela máquina que era o carro. O carro serve para o motorista, como o corpo serve para o espírito. E o espírito, ele é em essência um motorista, em que ele vai conduzir o veículo para onde lhe aprouver, sabendo-se que ele será sempre o responsável pelas coisas que acontecerem ao veículo, ao corpo. Porque ele tem a capacidade e a liberdade de escolher o rumo, a direção, o caminho, o destino pelo qual ele vai seguir.
E dentro desses processos de idas e vindas, mediante as escolhas feitas, ele vai aprendendo qual é o melhor percurso, qual a melhor sinalização, qual o melhor direcionamento que ele vai dar para que a sua viagem seja mais tranquila, mais próspera, mais eficaz do que quando ele começou as suas viagens iniciais. Assim também é o espírito no seu processo de evolução. Porque se nós pegarmos, nós trouxemos alguns livros como referência, se nós pegarmos esse que é o base do Livro dos Espíritos e formos à questão 132 do Livro dos Espíritos para dar início a esse aprofundamento teórico do tema, nós vamos ver que Kardec, quando vai tratar sobre o objetivo da encarnação, pelo qual nós estamos no corpo como motorista, os espíritos vão perguntar, os espíritos vão responder à pergunta de Kardec. Deus lhes impõe a encarnação, como nós estamos ora, com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição, que é o último estágio do processo da evolução. Em que pese que essa evolução, ela é infinita, ela não tem um fim. O próprio Jesus, ainda hoje, 2000 anos depois, ele continua em um processo evolutivo. Só que não mais na mesma linha de aprendizado que nós. Pois que quando ele aqui esteve conosco, ele já não precisava mais de nenhum aprendizado do ponto de vista da terra, porquanto ele era o espírito mais evoluído que a terra concebeu. Se ele ainda continua aprendendo e evoluindo em outros níveis que nós desconhecemos da evolução, não sabemos, o que provavelmente o é, uma vez que o espírito não cessa o seu processo de aprendizagem. Porque assim como o aprendiz que inicia com a base e o superintendente, o presidente, ele aprende um outro nível de ações ou de conhecimentos, e ele já é uma espécie de líder, de monitor, de mestre, ele vai buscar conhecimentos para trazer para aqueles outros que estão começando no processo de aprendizado da sua empresa. E quem tem empresa, quem tem um cargo mais elevado hierarquicamente dentro dela, sabe disso. Porque a função, porque a competência e as habilidades são outras. Ele não precisa ficar preso àquelas às quais quem está chegando como jovem aprendiz vai precisar, porque ele já passou por essa etapa. O que você quer dizer com isso, Robson? Eu quero dizer que, de acordo com a doutrina, aquele espírito que atingiu uma condição evolutiva além do que a gente chamaria de convencional, da maioria dos espíritos ligados àquele orbe, ele já está como monitor, como mentor, como espírito protetor, um espírito guia, aquele que vai impulsionar a evolução, o progresso daqueles seres, vai ter uma missão maior, como é o caso e foi de Jesus, que antes da Terra ser um planeta, ele já estava à frente conduzindo, e veio em carne e osso para fomentar o progresso, não mais nas bases apenas do progresso material e intelectual, mas moral. Por isso, dizem os espíritos, e voltando à questão inicial, Deus impõe com essa finalidade de levar todos à perfeição. Para uns é uma missão, para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição,
devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é o que está a expiação. E seguindo, a encarnação tem outro também objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que ele em cada mundo toma de um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Só essa segunda parte da resposta dada a Kardec, nós temos material suficiente para compreender o porquê que a reencarnação é um processo educativo, é um processo de reaprendizagem daquilo que nós inicialmente começamos de forma malbaratada e equivocada. Porque também é da lei, dentro desse princípio reencarnatório, que cada um se responsabilize por aquilo que tiver feito mediante as escolhas feitas. Porque se eu tenho livre-arbítrio de escolher, eu passo a ter a responsabilidade pelas escolhas que eu fiz. E aí eu passo também a entender o meu grau de conhecimento e de utilização da lei. Porquanto um espírito que não tem um nível de conhecimento, de maturidade espiritual elevada, ele vai utilizar-se dessas leis para uso pessoal, para se favorecer em situações que ele acha necessárias, que ele tem necessidades. E aí ele começa a corromper, ele começa a fazer um mau uso daquela oportunidade encarnatória que ele teve. E como a lei nada passa ao desconhecimento de Deus, pois que tudo fica gravado na consciência, lá um dia, quando desperta, quando toma ciência dos erros perpetrados, ele sente-se no dever, na obrigação de voltar àquele ambiente para se reconciliar com a lei. E todas as vezes que ele vem se reconciliar com a lei, ele está em um processo educativo, qual nós fazíamos, não sei hoje, os pais, de pegar a criança ou os educadores, de fazer com que ele refaça a lição, porque foi encontrado erros. O erro é um processo, e hoje já se estabelece dentro da educação, como sendo uma necessidade para o aprendizado. Porque se você não testa, se você não erra, você não aprende. Na nossa faixa etária evolutiva, seja no corpo ou fora dele, a probabilidade de erros, de equívocos, é bem maior do que a dos acertos. E é por esta razão que nós estamos continuamente encarnando. O que é a reencarnação? É o conjunto de encarnações. Eu reencarnei, voltei ao povo. Por isso que ele vai dizer aqui, na primeira parte, a encarnação tem por objetivo a expiação ou a missão. Olha que ele não coloca a missão em primeiro lugar, ele coloca como a segunda possibilidade, para aqueles que já estão mais adiantados no percurso. Aqueles alunos mais desenvolvidos, mais capacitados ao conhecimento. Porque esses vão favorecer aqueles que estão iniciando o processo daquele aprendizado. Como se fossem monitores. No mundo espiritual nós chamamos de espíritos guias, espíritos protetores, o anjo da guarda. O
o anjo da guarda é o monitor da encarnação daquele ser que está em exercício de aprendizado, moralmente falando. Então ele vai estimular ao seu tutelado a caminhar mais depressa no processo da evolução moral. Eis porque, dentro do lema de Kardec, nascer, morrer, renascer, progredir ainda e sempre, tal é a lei. Porque se Deus se Deus impôs a encarnação como o objetivo de nos levar à perfeição, significa dizer que essa perfeição ela não se dá da noite para o dia. Isso é algo que demanda milênios, séculos. É um processo natural. Como é um processo natural nosso andar para frente. É ou não é verdade? Quem anda aqui para trás, você pode até se utilizar desse recurso em algum momento. Opa! Aí você dá os passinhos para trás. Como o próprio carro, utilizando ele ainda como pano de fundo, metáfora. Você não tem um carro para ficar andando de costa, de ré, porque você sabe que a sua visão lhe impõe a seguir para frente. Os desvios, as entradas, as transversais fazem parte do processo de aprendizado. E quando eu entro em uma rua a qual não estava na programação, aí eu dou ré. Eu volto ou faço um balão lá na frente e volto. A reencarnação tem esse móvel de proporcionar ao espírito dar essa ré e mais à frente fazer o retorno, porque o destino dele é lá na frente. Olha como as coisas casam, não tem nada de diferente. Então a reencarnação passa a ser educativa, porque ele diz, não, da próxima vez, vê se não é assim, da próxima vez eu já não vou mais entrar naquela rua, não vou mais por aquele caminho, porque eu aprendi uma vez indo que não me levava ao local, que eu estava indo, e eu precisei voltar para poder retomar o caminho. Isso é da lei. Por isso que nada passa impune aos olhos de Deus. Não é que Deus fique fiscalizando, cobrando, punindo. Muitos acreditam que a reencarnação é um processo punitivo, em que Deus está nos cobrando e nos punindo pelos erros cometidos. Não é verdade. Na perspectiva da doutrina espírita, há muitas teologias que acreditam nisso, defendem isso como uma lei, mas como um dogma. Mas a doutrina espírita se não pensa, porque Deus, que talvez não seja o Deus dos outros, é um Deus de misericórdia e de amor. É um Deus que nos possibilita resgatar os nossos débitos para com a lei de uma forma suave. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos vós, que se encontra aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é uma fala de Jesus que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Consolador. Jesus, depois de mestre, ele era o consolador das almas endividadas. Por isso que se diz que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, porque ele sabia que ele iria retornar às regiões blandícias do universo, que nós desconhecemos. E ele então vai dizer, não vos deixarei órfãos, rogarei ao meu Pai que vos envie um novo Consolador, em que nele nós teríamos o roteiro, continuaríamos a ter o caminho, a verdade, a vida.
para que nós continuássemos seguindo em frente para alcançar o objetivo através das reencarnações, que é a perfeição. Olha como as coisas se encaixam, tem sentido, é lógico. Mas esse processo educativo nem sempre ocorre pelo bem. Por isso que a dor ainda campeia nas nossas experiências reencarnatórias. Porque o mal barateia o tempo. Eu me equivoquei, eu corrompi, eu cometi erros. E Deus, na sua misericórdia, vai me oportunizar, me ressarcir com a lei. E o que é que ele vai dizer? Ele vai então propor: reconcilia-te depressa com os teus adversários, enquanto estás a caminho com ele. Quando Jesus diz assim, reconcilia-te depressa com o teu adversário, ele estava sugerindo, dentro da nossa linguagem atual, se ressaça desses equívocos, desses erros, buscando fazer dele, que ora é um inimigo, um amigo. Buscando se reeducar na conduta, na vivência que você teve ontem com ele, que foi equivocada. E qual é a base desse processo educativo? Isso é importante ser dito. Onde se baseia, se alicerça o processo educativo reencarnatório? No momento em que eu venho para estar naquele contexto, o qual, pela imposição da lei que está em mim, estabeleceu. No ambiente familiar, o qual eu pertenço. No ambiente social, que eu sou, até certo ponto, constrangido a viver. Porque às vezes a gente quer viver em mundos, em ambientes, em países, não é assim? Ai, se eu tivesse dinheiro, eu estava vivendo na Europa, em Paris, eu ia para os Estados Unidos, eu ia morar lá no Japão. Tem país mais, dentro das regras e normas, mais educado do que o japonês? Penso eu que não. Por que eu tive que cair de paraquedas, se é que eu caí de paraquedas no Brasil, e mais ainda na Bahia? Mais ainda, seu chamado. Não, isso eu não posso dizer não. Mas por que eu caí logo em Salvador? Tem que ter uma razão. Deus não esqueceu de mim, nem me jogou lá de cima para que eu caísse em qualquer lugar. Não existe isso. É para que eu me reeducasse dentro daquele grupo de espíritos aos quais eu estou ali inserido, dentro da população soteropolitana, para que eu passe a agir. Essa é a base. Para que eu possa, a partir de agora, fazer diferente em relação ao ontem. E qual é a proposta crística? Fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse. Se nós fôssemos definir o processo educativo da reencarnação, não há outro mais justo e completo do que senão esse. Eu ter que aprender a fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. E para tanto, eu preciso desconstruir aquele aprendizado de ontem no hoje. Olha o princípio: aprender para desaprender, para reaprender. É da lei. Vamos tomar como exemplo. Eu aprendi lá atrás. Qual? Tatiana? Tatiana. Anne? Tatiana. Leu no Evangelho, é sempre muito oportuno. Eu anotei. A lei do amor. De Lázaro.
onde ele vai dizer: no início, o homem só tem instinto. Como é que eu, nessa fase da minha evolução, do instinto, eu vou pensar em amar alguém? Impossível. Não tem condições psíquicas, mentais, fraseais, porque o instinto era apenas de sobrevivência. Era a lei Good, apenas climática, existencial daqueles seres. Basta que peguemos lá no YouTube, acho que é A Era do Gelo, é um filme que trata um pouco a Guerra dos Macacos, algum desses filmes. A Era do Fogo. A Era do Fogo, obrigado. A Era do Fogo, em que vai mostrar que naquela realidade dos instintos, nós vivíamos tão somente para aquilo ali. E que através das reencarnações, nós fomos sendo moldados através do tempo, e nesse período a lei da sobrevivência era o que estabelecia as relações, para que através dessas sucessivas reencarnações eu fosse me moldando, sendo galvanizado para conceber lá na frente um outro nível de aprendizado, que seria o das sensações. Mais avançado, depurado, tem sensações. Sensações. As sensações é o estágio em que nós estamos vivendo, mas ainda é uma sensação do baixo ventre, do umbigo para baixo, em que as sensações corporais, as paixões que falávamos mais cedo, transitórias, que nos tomam, que nos enlouquecem, que fazemos matar, que fazemos abandonar uma relação aparentemente consolidada de um casamento de 20, 30 anos, de negar tudo para seguir o outro ou a outra, uma paixão de querer ter bens a ponto de colocar em risco a minha liberdade, porque eu já tenho um discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, e Deus permite para que a gente aprenda, porque o verdadeiro aprendizado não está na pesca, não está no que o professor coloca no quadro, é o que a gente pega e apreende mediante o estudo contínuo. Então, nessa fase, eu entendo que eu tenho que desaprender aquilo que no período do instinto era a lei, era o instinto. Porque naquele momento era permitido, aceitável. Mas não quer dizer que por isso eu fique isento daquelas ações. Porque a lei vai me convidar a eu começar a agir com o outro com o quê? Com respeito, com empatia, com dignidade, respeitando o direito do outro, a posse do outro. É um novo aprendizado. Mas para que eu aprenda esse nível novo de hoje, eu precisava ter o anterior. É um comparativo ao processo educativo, é sempre um comparativo. Todas as escolas teóricas, filosóficas, partiram sempre de um ponto do que já existia, para fomentar um novo saber, uma nova perspectiva. Assim funciona a ciência. Ela não parte do zero, ela parte de um pressuposto existente, de que alguém já testou e que vai o quê? Elaborar de uma forma mais científica, de uma forma mais observável e não tão empirista. E aí a gente vai aprendendo com erros, com acertos. É a tal história de Edison, que não é o daqui. Como é o nome dele, Edison? Daqui. O da luz. E que da lâmpada. Thomas Edison. Que ele vai, então, precisar de muitas testagens,
que para o seu auxiliar foram erros, mas que ele vai dizer, como sabedor que era, de que ele fez 999 tentativas de dar certo. É a visão do erro hoje, né? Dentro da pedagogia. Você não erra, você testa o acerto. E aí percebe que ainda não é o acerto ideal. E aí vai testando até que você chega ao resultado. Percebem? E Deus vai o quê? Dando oportunidade para que a gente possa aprender o correto. Vem a fase em que nós estamos das sensações primárias. Em que o espírito Lázaro vai dizer, mais esclarecido, mais adiantado, ele tem sentimentos. Então ele não pode ter sentimentos, o espírito, na evolução, sem que antes ele tenha sensações. Sem que antes ele passe pelas paixões. Se você não vive a paixão, você não aprende a sentir. Porque a paixão, em muitos casos, é um sentimento enlouquecido, qual dizem que é o ódio. É o amor que enlouqueceu, que adoeceu. Não necessariamente você tem que odiar para aprender a amar, mas muitos só conseguem chegar ao amor depois que passou pelo ódio, pela rejeição, pela negação. Aí vai depender de cada alma, do seu período de aprendizado. E ainda ele diz na mensagem sobre a lei do amor, esse sentimento ele vai treinando para chegar no ápice dos sentimentos, que é o amor. E não é esse amor aselvajado, não é esse amor instintivo das sensações, é o amor que resplandece, é o amor que doa, é o amor que renuncia, é o amor que chora junto, que acompanha, é o amor que compreende, que nós, na sua maioria, coletivamente, ainda não se encontra, porque o nosso amor é de troca, é um amor sexualizado, é um amor de interesse, é um amor de barganha. Até o meu amor por Deus é um amor barganha, de troca, porque eu digo que o amo para que ele possa me livrar das aflições. Raramente você encontra uma alma que diz amar a Deus na aflição e agradece a Deus por ela. Na maioria, e eu me incluo nessa maioria, claro, a gente diz assim, Deus me livre dessa aflição, pelo amor de Deus, me tira essa dor. Já tem até os padrões, né? Fraseais. Me tira dessa dor, meu Deus, por favor, eu não aguento mais. Ninguém diz assim, oh meu Deus, me mantenha nela enquanto eu precisar dela. Porque o nível de amor, de compreensão do amor de Deus para com esse filho, mudou. Aí nós vamos encontrar um Francisco Cândido Xavier, um Francisco de Assis, uma Madre Teresa e por aí vai. Mas a galera que compõe o tônus do planeta ainda é um amor desesperado, um amor de paixão, enlouquecido, porque até em nome de Deus, olha que loucura da loucura, em nome de Deus, que é só amor, a gente mata e diz que foi por conta de Deus. Em que momento Deus disse para que os seus filhos se matassem, considerando que a vida só Deus tem o direito de tirar de nós, que Ele nem tira, na verdade, a existência. Quando a gente fala de vida, a gente está de forma sinônimo colocando a existência. Mas seja como for, não é Deus, é aquilo que eu entendo e acredito como sendo Deus. Aí eu estou em um processo educativo para ter estendida a minha visão de Deus. E assim serve para tudo e para todos. Então, qual é o objetivo da encarnação
do Espírito, levá-lo à perfeição. A perfeição é um processo educativo. A metodologia do aprender, que não se dá em uma encarnação. E aí eu preciso me esforçar como um aluno que quer passar de ano a compreender esses ensinamentos, a colocá-lo em prática para que ao final do ano letivo, como está acontecendo agora, eu tenha as notas mínimas, que antes era 7, depois passou para 6, depois para 5, acho que agora é 4, para a gente poder ter acesso a uma nova classe. Aliás, hoje não tem nem mais nota, você não pode, de acordo com a educação, o Ministério, você não pode mais reprovar o aluno. Para não dar ideia de que é todo mundo ignorante e a escola não foi bem sucedida. Então a gente começa a ver os entroncamentos, os equívocos da lei que nós construímos. Agora reparem, antes de adentrarmos em Emmanuel, repare que entre a lei dos homens e a lei de Deus existe uma distância grande. Porque estas que são estabelecidas por nós fazemos os joguetes dos interesses. Nós usamos de conformidades com nossa vontade, como nos aprouver. A de Deus, ela está acima. Independentemente se eu sou espírita, se eu acredito em reencarnação, se eu sou católico, acredito na virgindade de Maria, se eu sou evangélico e acredito lá nas crenças dos evangélicos, né? Ou qualquer uma outra religião, ou ainda mesmo ateu, porque hoje já tem uma denominação nova que é o ateu cristão. A lei de Deus está acima, e que todas essas correntes teóricas, filosóficas e religiosas estão submetidas a ela. Porque a evolução é um processo comum a todos, e ninguém pode usurpar as regras estabelecidas por Deus. Nem o próprio Jesus, que é a história dos milagres, nem Jesus à época, ou ainda hoje, ele é capaz de burlar a lei de Deus. Eu sou seu filho primogênito, eu sou o seu filho primeiro. Você pode ser o que você for, meu filho, mas você não pode destituir a minha lei. Percebem? Porque está acima. Até o próprio Deus, acreditem nisso, ele não pode derrogar as próprias leis. Em que momento, desafio a vocês e que nos veem aqui depois, em que momento Deus derrogou a lei dele? Na história da humanidade, dos séculos, das eras, tem-se notícia de que Deus resolveu botar o dia para a noite, trocou a noite pela tarde? Não. E outras tantas que compõem a harmonia? Não. Elas são passíveis de suposta alteração quando nós burlamos ou tentamos, como diz lá na lei de progresso, a gente pode obstaculizar, criar impedimentos, que é o caso hoje do tempo, que você não sabe se é verão, se é inverno, se é primavera. A gente passou o inverno todo sem chuva. Aí estamos no outono, sol e chuva. Aí vem a primavera ou o verão e carrega de água. Ou seja, mudou as etapas, as fases. Por quê? Porque o homem vem abusando com os efeitos de estufa e outros processos, tentando. Agora, a lei de Deus, no que diz respeito ao tempo, é o mesmo. E aí eu trago para vocês, quanto reforço, uma mensagem desse livro Estude Vida e Viva, de Emmanuel e André Luiz, por Chico Xavier. E eu encontrei, numa pesquisa que eu fiz,
por meio da reencarnação. Essa mensagem, ela é, na verdade, a síntese do processo da evolução. Ela é bem pequena. E ainda tem Valdo Vieira, que nessa parceria com Chico, escreveram o livro. Mas vamos fixar a atenção a partir de agora nessa mensagem de número 31 do livro Estude e Viva. Temas estudados aqui: amparo mediúnico, aprimoramento da mediunidade, culpas e resgate, reencarnação, aperfeiçoamento, tarefa mediúnica, terra, planeta, educandário. A terra é, enquanto morada, o maior educandário do espírito em evolução no globo terrestre. Estávamos aqui ouvindo uma música de Conceição, com o seu nome dele primeiro, cantor aqui, onde ele diz assim: abençoada azul, alguma coisa assim, que ele se referia à terra enquanto coloração azul, né? Eu achei bem interessante. Então ele vai dizer aqui: a terra é um educandário azul bendito para todos os seus filhos, ou para todos os seus aprendizes. Aí ele começa dizendo assim: fora melhor que não existisse na terra pedintes e mendigos na expectativa do agasalho e do pão. Isso é fato. Bom seria que não tivéssemos miséria, que mensalmente não distribuíssemos 160 cestas básicas, como vimos agora mais cedo, numa outra palestra, porque ainda que você doe 200, 300, aquelas pessoas continuam na miséria, na mendigância, na pobreza e por aí vai. Melhor seria que não fosse. Se é justo deplorar o atraso moral do planeta, que ainda acalenta a privação e necessidade, examinemos a nós mesmos quando nos inclinamos para a ambição desvairada e verificaremos que a penúria, reparem, a penúria, por meio da reencarnação, é um ensinamento que nos corrige os excessos. O ideal é que nós não tivéssemos, mas quando nós vemos e vamos catalogar na base o porquê delas, nós veremos que foram os excessos da fartura que tivemos e que não soubemos respeitar e valorizar. Por uma questão de aprendizado educativo e nunca punitivo, você volta para não ter, para aprender a valorizar o que não tem, porque quando tinha não souberam. Quanta tonelada de alimentos, isso é científico, é catalogado, nós despejamos no lixo mensalmente, não vou nem dizer mensalmente, diariamente, quando poderia estar matando a fome de milhares de pessoas. Que a gente joga fora porque a gente, não gostei da comida não, joga fora, faça outra. Não, porque não é no dia. Quantas pessoas se habituaram, aí com todo respeito, se tiver aqui alguém, que me veio aqui a imagem. Quantas pessoas não comem comida dormida, como se diz, né? Do dia anterior. Joga fora, às vezes deixa estragar, porque quer sempre comida do dia. O que a lei vai fazer provavelmente, a depender, claro, de cada caso? Da próxima vez, você que tinha 3, e que era exigente a ter sempre do dia, você vai ter uma, e essa uma provavelmente vai ser de anteontem. Para aprender a valorizar o que tinha hoje. É o que ele está dizendo aqui nesse primeiro tópico. Fora melhor, continua o item 2, que não víssemos mutilados e enfermos, suplicando alívio e remédio. Aqui em Santa Maria, em Salvador, em qualquer lugar que nós formos, nós vamos encontrar, no Brasil em particular, uma quantidade de espíritos nessa situação. Aí o que ele vai dizer? Se é preferível lastimar as condições da existência física
que ainda expõe semelhantes quadros de sofrimento, observemos o pesado lastro de animosidade que conservamos no próprio ser e reconheceremos que, sem as doenças do corpo, processo educativo, sem elas, por meio da reencarnação, seria quase impossível aprimorar as faculdades da alma. Porque quando a gente está cheio de saúde, cheio de poder, cheio de blindagens, a gente é orgulhoso, vaidoso, prepotente, a gente passa por cima de um, a gente queima fogo no outro, a gente esbanja de forma equivocada. Vem a doença, e hoje o câncer está aí para ensinar a todos nós a nós termos respeito pelo corpo e olhar o nosso irmão, que antes eu repudiava, cuspia de lado, virava a cara, e hoje eu me encontro desse contexto social em que, apesar de rejeitar a prova, mas eu sou obrigado a estar na prova. Aprender a desaprender para reaprender o quê? O respeito, a tolerância, a irmandade, a misericórdia. Vê-se como tal meu irmão e agir de uma forma prudente para consigo e para comigo. Sigamos a penúltima. Fora melhor que não enxergássemos crianças infelizes, suscitando angústia no lar ou piedade na via pública. Isso é fato. Creio eu que aqui também em Santa Mária é comum, porque em Salvador a gente vê que se tornou até, as pessoas usam a expressão, deixa eu me lembrar aqui, normalizada não, tem um termo que as pessoas dessa área falam, né? Se tornou uma coisa, naturalizou, né? Se tornou naturalizada. Você vê uma criança pedindo dinheiro na rua, no ponto de ônibus, ali na sinaleira, é uma coisa que já se naturalizou. Como se o natural fosse de Deus e aceitável. Não é isso mesmo, a ideia é isso mesmo, a pobreza está aí para todo mundo, a dificuldade. Então a gente pode aceitar como um padrão da sociedade atual esses meninos como aqueles idosos ou qualquer outro pedinte, embora ele aqui esteja falando especificamente na criança. Mas voltemos. Fora melhor não enxergarmos crianças infelizes suscitando angústia no lar ou privacidade na vida pública. Se é natural comover-nos diante de problemas assim dolorosos, meditemos nos ódios e aversões, conflitos e contendas que tantas vezes carregamos para além do sepulcro, transformando-nos, depois da morte, em espíritos vingativos e obsessores, e agradeceremos as leis que nos fazem abatidos e pequeninos por meio da reencarnação, entregando-nos ao amparo e ao arbítrio daqueles mesmos irmãos a quem ferimos noutras épocas, a fim de que nós, carecentes de tudo na infância, até mesmo da comiseração maternal, que nos alimpe e conserve o organismo indefeso, venhamos, por fim, a aprender que a eterna sabedoria nos ergueu para o amor imperecível na vida triunfante. Deixa eu abrir aqui um parêntese para que no futuro quem assista a nossa live, eu vou postar lá no nosso canal Roteiro Espírita, para quem não escutou. A gente abre um parênteses para dizer assim, olhando por essa perspectiva, parece que nós somos acomodados e devemos deixar tudo como está. Os movimentos sociais, provavelmente os defensores, os ativistas, né, melhor dizendo, em olhando uma fala dessa, pode achar que isso é um equívoco, um pecado, é uma coisa injusta. É a manutenção do erro, e não é essa a ideia. O que a gente quer dizer é que se existem crianças,
se existem mendigos, se existe a violência, se existe a falta em qualquer situação, é porque o egoísmo social vigente faz com que nós mantenhamos aquela condição daqueles miseráveis. Não é para cruzar os braços e achar que a divina providência vai resolver o problema, porque também não vai resolver. O problema foi criado por nós. O problema vai ser resolvido por nós. Não tem como não ser. Porque Deus vai me dar a oportunidade de voltar mais lúcido, mais robustecido, para poder fomentar o que antes eu achava justo e naturalizei como uma necessidade de mudar. Antes eu era escravocrata. Eu defendia o direito da manutenção dos escravos. Eu punia, eu castigava, eu botava no trono, eu matava, eu usava as mulheres dos escravos e por aí vai. É o nosso passado histórico e espiritual. Não ficou lá 200 anos atrás. Ainda hoje é assim. Diferente nos aspectos, mas na essência a gente ainda escraviza a empregada doméstica, que hoje a gente chama de secretário, o próprio empregado doméstico, os nossos subordinados dentro das nossas empresas, dentro das nossas escolas e por aí vai. Então é o egoísmo que fomenta a miséria e a escravidão. Quando eu aprendo a desaprender para reaprender, dentro daquela lógica que eu trouxe, como sendo um processo educativo esse reaprender, eu entendo que são meus irmãos. Qual é a minha tarefa hoje? Reencarnar para defender a ideia do abolicionismo, a ideia da liberdade, do direito do outro. Aí eu vi um Martin Luther King Jr., eu vi uma Mahatma Gandhi, eu vi esses homens e mulheres que dentro daquele social que um dia eu abati, eu vou elevar. Porque a minha consciência hoje, mais adiantada, eclatada, mais educada, me diz que eu tenho um compromisso com aquele grupo de espíritos naquele país, naquela cidade, com aquele movimento. Entendem a lógica da reencarnação? É mais ou menos por aí, é que o tempo já não permite mais. E para a gente fechar, o último tópico, ele diz assim, olha a fala do Espírito, acho que é André Luiz. Bendita terra, o terra bendita, a nossa escola, o nosso educandário. Terra que tantas vezes malsinamos nos dias de infortúnio ou nos momentos de ignorância dos instintos acelvajados, das sensações primárias. Nós te agradecemos as dores e as aflições que nos oferece por espólio de nossos próprios erros e rogamos a Deus que nos fortaleça os propósitos de reajuste, reeducação e aperfeiçoamento para que um dia, que não vai ser nessa encarnação, possamos retribuir-te de algum modo os benefícios que nos tem prodigalizado por milênios de milênios por meio da reencarnação. Olha que texto fantástico que resume exatamente o sentido do que é reencarnação, processo educativo. Então hoje nós brigamos com a lei. Amanhã, ou melhor, refazer. Ontem eu briguei com a lei, ainda que muitos hoje estejam brigando, mas tudo bem. Hoje eu estou discutindo a lei, tá? Porque eu estou reaprendendo a lei. Amanhã eu estarei vivendo a lei. Uma reaprendizagem. É da lei que todos nós passemos por essas etapas. Claro que existem alguns espíritos mais aquinhoados que eles não precisam estar repetindo de ano. Eles podem estar passando de ano a cada ano. Provavelmente você já deve ter tido exemplos de colegas que não perdeu de ano nenhum, né? Assim a gente fica com orgulho, né? CDF, o melhor de todos, hoje a gente chama de nerd,
aquele pessoal que tem muita sabedoria, ou seja, tudo ele sabe e não tem dificuldade de passar. É verdade? É. Sabem por quê? Porque são espíritos, fazendo um comparativo, amadurecidos. São espíritos que se definiram por seguir por aquele caminho, por aquela rota. Então, o processo educativo se torna mais saudável, mais agradável. É o que os espíritos chamam pelo caminho do bem, do amor. São as duas vias do progresso, da evolução. O bem, pelas vias do bem, das dores, ou do amor, do sofrimento, melhor dizendo. Então, o sofrimento é uma dor moral, não é uma dor física. A dor física é aquela que eu sinto no corpo. A dor moral é aquela que eu sinto na alma em consequência da dor física que hoje eu tenho. Porque eu me dou conta que eu poderia estar em uma condição melhor. Dá um exemplo só para a gente fechar por conta do tempo. Aquela pessoa que entrou na vida com todas as facilidades econômicas, sociais e culturais para poder fazer um caminho de progresso material tranquilo, sem grandes despesas ou dispensas, alguma coisa assim. Porque teve uma família consolidada, teve um lar, teve a casa, teve a escola, teve o trabalho, teve a educação. Ou seja, dentro da perspectiva humana nossa, assim, vai ser uma pessoa bem sucedida. Começou a caminhar por essa linha, mas em um determinado momento em que o livre-arbítrio começou a ser mais alargado, ele começou a fazer opções de extravagância, de abuso, de excessos, ou também de desrespeito, largou lá à toa, não validou o que tinha, deixou lá que as moscas, que as traças, que os ladrões levassem, porque achava que aquela fortuna, aquelas condições nunca iriam terminar. Um dia a casa acabou, perdeu. E hoje, na miséria, na falta, é dependente dos parentes, a quem muitas vezes ele negou assistência, ajuda, quando estava em cima da crista, em cima da onda. E que hoje, para abater o orgulho, a vaidade e aprender com os erros, porque não estava na programação, é outro equívoco nosso, achar, estava na programação reencarnatória, vir rico e ficar pobre, bobagem. Veio rico para ajudar a crescer e ajudar a crescer os outros. Veio pobre não para ficar na miséria, para que dos recursos da habilidade, da competência, da persistência, do trabalho, alcançar a sobrevivência do corpo e a satisfação pessoal. Então a dor moral, que é o sofrimento, faz com que a gente repense para que na próxima encarnação a gente entenda, aprenda a valorizar. E em não tendo, aprenda a respeitar também. E assim se dá o processo da evolução através das reencarnações, como sendo processos educativos para a alma calceta que ainda somos todos nós. E aí eu encerro com uma frase de uma palestra também que está lá no canal Roteiro Espírita, que diz assim: às vezes é preciso que doa como nunca, para nunca mais doer. Às vezes a gente entra na vida com tanta dor para que a gente aprenda com ela, a fim de que amanhã a gente não precise mais desta dor. Porque enquanto a gente não aprender pelo amor o sentido da dor, a dor nos acompanhará quase que para que a eternidade, se podemos assim dizer. Sendo assim, eu espero ter contribuído de alguma sorte para esse momento reflexivo. Me lembrei aqui do nosso querido irmão José, a quem eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. E nessa mensagem do livro Vigiai e Orai, ele vai nos dizer assim: tempo e oportunidade, para a gente selar essa mensagem de hoje. O tempo é o mais belo e sábio e justo dos juízes.
A todos ele oferece as mesmas oportunidades de ascensão. Devagar, revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menosprezes o valor dos minutos, para que o seu processo educativo não se retarde demasiadamente. Tempo perdido é bênção inaproveitada e que a reencarnação em algum momento vai lhe cobrar. Normalmente é na última fase da existência. O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista, de fazer valer a oportunidade da encarnação. Não cruzes os braços esperando pelos acontecimentos, como normalmente Deus vai mandar, a vida está me levando, eu sei para onde eu vou. Faz aconteceres a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz, reaprendendo aquilo que ontem você aprendeu equivocadamente. Agora é o teu momento de brilhar e preparar o amanhã tranquilo, porque hoje você está na base do conhecimento da verdade que liberta, que o Espiritismo nos oferece. E encerra dizendo: o tempo é semelhante à gleba, devolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a semeadura. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso, para compreendermos que reencarnação é, antes de mais nada, um processo educativo e reeducativo para o espírito equivocado na senda do caminho da evolução. No mais, muita paz, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.